Saúdo a amada igreja e aqueles que estão em casa com a graciosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E convido você a orar comigo o Salmo 60. Abrir a sua Bíblia, tê-la em mãos, um salmo curto em versículos, mas absurdamente profundo. Nós vamos entrar em guerra e você é o meu convidado para isso. Nós estamos orando com os salmos e avançando pelo saltério, chegamos no salmo de número 60, que traz, entre outras, a seguinte mensagem: nós vivemos tempos de guerra, então ore. Ore quando a guerra estiver em sua vida e ao redor de você. O que Davi, o autor desse salmo e nosso valoroso guerreiro, talvez o mais vitorioso dentre o povo de Deus em todos os tempos, ele vai mostrar no Salmo 60 uma coisa, uma verdade que contraria todas as nossas expectativas humanas e as nossas percepções quanto o que é ser cristão. Quando nos convertemos, nós queremos Jesus, e queremos muito Jesus, mas queremos para ter uma vida melhor. Queremos Jesus para termos sentimentos e emoções melhores, ausências ou diminuição dos nossos problemas, abundância de paz entre nós e com as pessoas. Nós queremos Jesus para nos dar mais alegria, para nos dar momentos de diversão e muito menos lágrimas e muito menos dores. Queremos uma vida plena, uma vida saudável e de preferência com pouca ou nenhuma dor. Aí vem o homem segundo o coração de Deus, Davi, e faz um papel de verdadeiro estraga-prazeres, porque ele vai mostrar para mim e para você claramente que a vida com Deus não é um parque de diversões. A vida com Deus não é um gramado delicioso, bem aparado, com um lago cheio de cisne no fundo, onde colocamos nossa toalha quadriculada, vermelha e branca, e fazemos um delicioso piquenique. A vida com Deus não é um maravilhoso sofá dos mais caros e confortáveis, onde sentamos com o controle remoto numa mão, balde de pipoca no outro e assistimos o melhor programa da nossa preferência. A verdade que saltará aos nossos olhos no Salmo 60 é que o cristianismo não tem nada a ver com andar de pantufas no pé. Tem nada a ver com andar com chinelo havaiana, ou seja, qual marca for no pé. Cristianismo tem nada a ver com sofá, nada a ver com televisão e nada a ver com os melhores canais, não tem nada a ver com parque temático, não tem nada a ver com praia, onde a gente vive e curte com trajes de banho, não tem nada a ver com nenhum parque de diversão onde eu entro e dou risadas e gargalhadas à beça. Cristianismo tem a ver com coturnos no pé. Cristianismo tem a ver com espada numa mão e escudo na outra. Cristianismo tem a ver com lama pelo caminho e trincheira para a gente entrar e se esconder dos ataques que virão sobre nós. Isso é o cristianismo. É o que Davi quer nos apresentar no Salmo 60, a oração de guerra. C.S. Lewis, autor de muitas obras, dentre elas as Crônicas de Nárnia, ele diz algo que é duro, mas muito verdadeiro. Se você procura uma religião que te deixe confortável, definitivamente eu não te aconselharia o cristianismo. Não. Nós estamos em guerra, e detalhe, nós estamos em guerra e isso vai ser o tempo todo enquanto nós vivermos nessa vida. É disso que Davi está falando. Existe uma aldeia indígena antiga, os Tamoios, que foram eternizados por Gonçalves Dias, um grande poeta, se não um dos maiores aqui do nosso país, que um dos seus melhores poemas ele fala sobre isso, retratando a vida dos Tamoios, essa tribo indígena. O nome do poema é Viver é Lutar.
A letra do poema é encantadora. Ele diz: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar. A vida é combate que os fracos abate, que os fortes, os bravos, só pode exaltar. E olha a sequência: um dia vivemos, o homem que é forte não teme da morte, só teme fugir. No arco que entesa tem certa uma presa, quer seja tapuia, condor ou tapir. O forte, o covarde seus feitos inveja, de o ver na peleja garboso e feroz. E os tímidos velhos nos graves conselhos, curvadas as frontes, escutam-lhe a voz. Domina, se vive, se morre, descansa, dos seus na lembrança, na voz do porvir. Não cures da vida, sê bravo, sê forte, não fujas da morte, que a morte há de vir. As armas ensaia, penetra na vida, pesada ou querida, viver é lutar. Se o duro combate, os fracos abate, aos fortes, aos bravos, só pode exaltar. A primeira coisa que deveríamos aprender e ouvir, quando nós clamamos a Jesus para entrar no nosso coração, quando entregamos a nossa vida para Jesus, a primeira coisa que deveríamos ouvir é o seguinte: parabéns, você acabou de ser arregimentado para a guerra. Pegue ali a sua farda, pegue ali as suas armas e, filho, vá para o combate. Essa guerra que você acabou de ser arregimentado, ela não termina aqui, ela só termina quando a gente for para o céu, quando a gente for para a nossa morada eterna. É uma guerra com a vitória certa? Sim. Com a vitória garantida que Jesus já pagou na cruz? Sim, mas é uma guerra, e guerra é guerra. Em guerra perdemos pessoas, em guerra vivemos com a dor, em guerra vivemos com dificuldades e não gostamos do resultado que nós vemos. Isso precisa ser ensinado desde muito cedo, quando alguém abraça o cristianismo. Esse ensino é precioso demais e infelizmente ele não é feito. As pessoas vêm a Jesus achando que está entrando num shopping center, num grande supermercado, num parque temático, e a partir de agora é só alegria, é só felicidade, é só prosperidade, a partir de agora é só vitória, como diz uma infeliz música cristã moderna. Não é assim. Cristianismo é luta, cristianismo é combate, e precisamos dizer isso. Spurgeon, ele pregava sobre isso certa vez, e ele disse algo assim: segredos de ouro devem ser contados dos telhados das casas para todo mundo ouvir. O Salmo 60 é um segredo de ouro que Davi quer nos apresentar. As pessoas não entendem o mal e o sofrimento, não entendem a origem, os motivos pelo qual as pessoas sofrem e tentam negá-lo de todo jeito, e quando não negam, tentam culpar a Deus ou dizer que Deus não existe, Deus não se importa conosco. E é tão interessante isso. Ariano Suassuna, um paraibano, um grande poeta brasileiro, que não se dizia ateu. Quando perguntava, ele dizia: eu não sou ateu, eu só não me simpatizo com Deus. E quando perguntavam por que ele não simpatizava com Deus, ele dizia: porque eu não entendo a dor e o sofrimento. Se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? Porque as pessoas enfrentam dificuldades na vida. Ele não entendia, e um dia, dando uma entrevista, ele cita um poema de um conterrâneo seu, o paraibano Leandro Gomes de Barros. E ele diz ao entrevistador: se eu conversasse com Deus, eu iria lhe perguntar: por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que o homem tem que morrer para pagar? Perguntaria também: como é que ele é feito, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito? Por que foi que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito e criados no mesmo canto? E termina: quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Pelo que sabemos, ele morreu sem saber a resposta, até porque ele nunca a buscou na fonte verdadeira.
É uma pena o que ele não entendeu, que o mundo nosso não é aqui. Se a nossa vida fosse só de prazeres, de alegrias, de diversões, nós não desejaríamos o céu, nós não íamos querer a habitação com Deus. O mundo é o que é, cheio de aflição, cheio de sofrimento, e mesmo sendo um lugar assim, a maioria das pessoas que você conhecer na vida preferem o mundo à eternidade com Jesus, como nós sabemos. E Deus, Ele sabe disso, e é necessário ter um processo de desapego, um processo de desmame com esse mundo que nós vivemos. Para falar do Salmo 60, é impossível não comentar sobre Paulo. Paulo de Tarso, ele entendeu como poucos a essência do que a vida humana é e o papel que os salmos ocupam em nossa vida. Queridos, nós estamos em guerra, e Paulo vai dizer, ele vai contar para a gente aos Efésios, especialmente no capítulo 6, dizendo assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Ele está dizendo, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, mas fiquem atentos, orem no Espírito, essa é a sua arma de combate, essa é a sua forma de você evitar. O que Paulo está dizendo, na verdade, gritando aos ouvidos daquela comunidade e de cada um de nós, é que nós estamos num campo de batalha, nós estamos em guerra, embora muitos cristãos achem que nós estamos num parque de diversão. Nós estamos em guerra e numa batalha sem fim, e para piorar, o nosso inimigo é real, ele é cruel, ele é astuto, ele é mau, ele é atuante, ele não descansa. Isso quando a nossa própria consciência não faz esse papel. Então Paulo disse, a nossa luta, a minha, a sua que está em casa, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa guerra é contra um inimigo que não nos deixa em paz, um inimigo que não sai de perto de nós, ele fica esperando a menor oportunidade, a menor brecha, para nos atacar e para nos devorar. O conselho, não esmoreça, não baixe a guarda, não vacile. A.W. Tozer é um dos meus autores preferidos de literatura cristã. Ele diz algo assim que fala ao nosso coração. O mundo não é um lugar de lazer, não para um filho de Deus. Nós estamos aqui para lutar e não para brincar. Não estamos em casa, mas no lugar estrangeiro. Isso é cristianismo. O mal não dá trégua. O mal, ele vem de todo jeito sobre nós, mas nós sabemos como vencê-lo. E Paulo disse, você quer vencer o mal? Ore no Espírito. Mantenha uma vida de oração, uma vida de intercessão, fale com Deus o tempo inteiro. John Piper, ele compara a oração, na verdade, e pastor Leandro Peixoto pregando, ele cita isso, ele diz que a oração, gente, é um walkie-talkie de Deus. A oração é um rádio de comunicação em guerra, em que você aciona para falar com Deus e pedir socorro ou gritar, Deus manda reforços, nós estamos perdendo a guerra. Deus vem nos socorrer, se o Senhor não vier, nós estamos enrolados, o combate está duro, está terrível. Ele diz, ore no Espírito, pela súplica, clamando a Deus e com perseverança, mesmo sofrendo aqui. Vamos caminhar para o céu, a nossa morada é a Nova Jerusalém, onde não haverá mais guerra, onde não haverá mais luta, mesmo sentindo dores aqui, cada dia vivido nós estamos mais perto de casa. E ontem eu pude participar de um velório e ver uma serva de Deus, ou pelo menos ali o seu corpo, sabendo que ela está com o Senhor na eternidade, desfrutando das benesses do céu. Só os vivos sentem dor, e só é vivo quem ama Jesus está a caminho de casa. Enquanto caminhamos para casa, nós estamos em guerra. Pedro, ele afirmou uma coisa tão séria,
E tem crente que brinca com isso. Ele disse algo assim: nesse mundo, nós não somos predadores, nós somos presas. Neste mundo, não somos predadores, nós somos presa. E se tem uma coisa que presa faz quando sabe que tem predador, ela fica com seus instintos ligados o tempo inteiro, como se tivesse o tempo todo num campo de batalha. Ele bebe água com os olhos ligados, levanta a cabeça toda hora, ele pasta olhando onde o inimigo está, porque ele sabe que ele pode ser vítima a qualquer momento. Nós somos presa, e presa fica atenta o tempo inteiro. Nós estamos em guerra e a qualquer momento você vai olhar do lado e tem uma granada do seu lado e ela vai explodir, vai te arrebentar e arrebentar gente que você ama perto de você. Guerra é isso. Quando você menos espera, a bomba cai sobre a sua cabeça. Quando você menos espera, um colega grita do seu lado: eu estou ferido, e você vai ter que arrastá-lo para um lugar seguro. Quando você menos espera, o projétil do inimigo passa por você, e queira Deus que não te acerte ou acerte quem você ama, pois ele provoca sérios danos. Nos parques de diversões, nós não ficamos atentos, nós ficamos relaxados. No piquenique não ficamos atentos, ficamos relaxados. Mas o cristianismo não é parque de diversão e nem um gostoso piquenique. O cristianismo é um campo de guerra. Por isso que Pedro completa essa ideia na sua primeira carta, no capítulo 5. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, e olha o animal que ele usa de exemplo, rugindo e procurando a quem possa devorar. O leão está no topo da cadeia alimentar. Leão não é presa, leão é predador, e é um predador forte e cruel. Leandro Peixoto, querido pastor lá em Goiânia, ele pregando esse texto, ele falou algo assim muito interessante, que o leão tem nome. Esse leão, ele é batizado e o nome dele é sofrimento. É esse leão que Deus coloca em nosso caminho. É esse leão que está aí fora da sua casa, fora da nossa igreja. É esse leão que até todo momento ele quer devorar a nossa fé, porque a fé é o único combate efetivo contra o sofrimento. O escudo da fé que Paulo fala na armadura em Efésios capítulo 6. E pastor Leandro, que entende muito de sofrimento, pois eu o conheço bem, ele ainda afirma: o sofrimento rouba a nossa fé. Isso é o leão querendo nos devorar. Bom, sendo isso verdade, e o meu conselho para você: alimente bem a sua fé, que o sofrimento morrerá de fome. Alimente bem a sua fé, que o sofrimento vai morrer de fome. Cabe a nós essa decisão. Aceitar a Jesus e ser aceito no seu reino nunca é algo que deve nos infantilizar, não é algo que deve nos deixar mimados ou ingênuos, gente. No cristianismo, sofrimentos vêm a todas as pessoas e virão a nós também. Velório não acontece só para a família do outro. Acidentes e tragédias também não acometem somente os outros. Doenças graves não atingem só as outras pessoas. E não são só os outros que se divorciam. E também não são só os outros que precisam de psiquiatras e psicólogos. Deus permite o sofrimento a todos, para que não nos apeguemos a esse mundo mais do que nós o fazemos. Esse mundo não é a nossa casa, esse mundo não é a nossa morada. Nós não somos cidadãos dessa terra, mas cidadãos do céu. Sofrimento faz parte dos planos da graça de Deus para nós. Entenda isso, antes de entrarmos nos versículos do Salmo. Por isso Pedro recomenda na sequência do texto: permaneça firme, não perca de vista a glória de Deus. A glória de Deus está também no sofrimento, está também na sua dificuldade. A glória de Deus não a perca de vista, não caia pelo caminho. Essa guerra não pode te derrubar. Quanto ao leão, Pedro falou: resistam-lhe firmes, sabendo que os irmãos de vocês em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não está sozinho nisso.
Todo mundo sofre, o mundo inteiro sofre, todo mundo passa por dificuldades, mas ele vai dizer algo fantástico. Ele diz assim, ó, que depois que a gente aprendeu com Cristo, depois de ter sofrido durante pouco tempo, ele nos restaurará e nos confirmará, nos dando força e nos colocando em firmes alicerces. Sabe o que Pedro está dizendo? Estamos em guerra, o leão é o sofrimento, nós sofremos, mas o sofrimento tem prazo de validade, glória a Deus por isso. Todo sofrimento tem começo, mas ele tem meio e ele tem fim. Todo sofrimento tem prazo de validade, amém. Paulo nos conforta dizendo, todo sofrimento vai passar. Queridos, toda aula termina quando o aluno aprende a lição. Enquanto o aluno não aprende o que aquela lição quer ensiná-lo, ela vai continuar. Por isso que Paulo vai ensinar aos coríntios, nós não desanimamos. E ele diz, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, porque os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Olha o que ele diz, e estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Queridos, o sofrimento vai ficar aqui, ele não vai com a gente para o céu. Não importa qual seja o seu, você não vai levar ele para o céu, e glória a Deus de novo por isso. Ele tem prazo de validade, ele vai ficar aqui. Deus é bom, e Deus é bom sempre. Ele não é o criador do mal, mas Ele permite o mal na nossa vida de maneira pedagógica, para cumprir os seus intentos na nossa vida. Não é vergonha perguntar, como todo mundo pergunta e vai perguntar um dia, por que Deus permite o mal? Se Deus é bom, por que Ele permite o mal, as guerras, as mortes, os crimes, as batalhas, as lutas? E a resposta é dura, mas verdadeira, e guarde-a no seu coração. Sabe por que Deus permite o mal? Porque nós precisamos dEle. Senão nós não buscaríamos ao Senhor. Nós não desejaríamos ao Senhor, nós não passaríamos por essa vida marchando, mas ficaríamos sentados confortáveis, até o inferno chegar e nos levar para lá. Então Deus permite o sofrimento, para que a gente aprenda a amá-lo. Daniel, um dos autores do cantor cristão, ele compôs o hino 469, conhecidíssimo, que diz a cada um de nós como se passa pela vida. Pela vida se passa marchando, pela vida se passa como um verdadeiro corajoso. E ele compôs a letra desse hino que você conhece muito bem. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois, de tudo defendei, marchando para o céu. Se você conhece, fala comigo ao estribilho. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já malignos batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Na vida cristã, nós não caminhamos, nós marchamos, nós estamos em guerra e devemos lutar em oração, como Paulo ensinou, orando no Espírito, e os salmos são essas orações. Bondosamente, Deus nos apresenta uma oração de guerra, dizendo para nós como devemos orar a Ele, usando palavras dEle mesmo. Eis diante de nós o Salmo 60. O próprio Pai Nosso de Mateus capítulo 6 é também uma oração de guerra, mas aqui, olhando para o Salmo 60, Davi acumulava vitórias, tudo dava muito certo com ele, e tudo que ele fazia prosperava. Em poucos anos ele unificou a nação, em poucos anos, aproximadamente 7, ele conseguiu derrotar todos os inimigos que estavam em volta dele, até que Davi, se você olhar o título do Salmo, está escrito isso aí em cima, até que Davi foi lutar ao norte da Palestina contra os sírios. E naquela luta que Davi está travando com eles, ele venceu.
tudo ia muito bem. Davi estava ficando famoso demais, porque tudo dava certo. Afinal de contas, Deus lutava as batalhas com ele. É igual quando a gente se converte. Primeiro amor, aquela sensação deliciosa, vamos ganhar o mundo para Jesus, nossa casa para Jesus, nós não pecamos mais, o pecado agora não é mais realidade na minha vida, a partir de agora é tudo alegria. E só precisa de alguns dias ou semanas para você descobrir que você está errado, que não é bem assim, que não é assim que funciona. Davi ganhava todas, o seu exército ficou orgulhoso, se sentiu imbatível, poderoso. O orgulho começou a subir a cabeça deles, e o exército de Davi parou de lutar bravamente nas guerras, porque achou que estava num delicioso parque de diversões. E Deus precisava corrigir isso de maneira pedagógica, como Ele faz com cada um de nós. Enquanto o exército está vencendo a batalha no norte, Deus permite que no sul, o povo de Edom, inimigo declarado do povo de Deus, tivesse uma vitória. O povo estava ganhando, e aquele povo de Deus que via aquele cenário, se desesperou, ficou chocado, admirado, embasbacado, e começaram a se questionar: Deus nos abandonou? Será que Deus não está mais conosco? Davi manda Joabe, o seu general, um dos mais valentes, pegar uma fração da tropa, vir ao sul, no Vale do Sal, e derrotar esse inimigo. Mas isso aconteceu quando eles aprenderam a dura lição. Sofrimento faz parte do povo de Deus. Às vezes você está ganhando, e você vem e começa a perder em algum lugar. Às vezes está perdendo e você começa a arrumar a casa, vem uma derrota em outro lugar. Já perceberam que desgraça pouca não é bobagem? E já perceberam que desgraça nunca vem desacompanhada, ela sempre traz algo junto? Ela sempre vem no pacote. Por isso, C.S. Lewis, mais uma vez, nos dá uma lição fantástica. Olha o que ele disse: Deus sussurra a nós na saúde e prosperidade, mas sendo nós maus ouvintes, deixamos de ouvir a voz de Deus. Então, Ele gira o botão do amplificador por meio do sofrimento. Aí então, ouvimos o ribombar da sua voz. Está tudo bem? Saúde está bem, as finanças estão bem, os filhos estão bem, está tudo bem. Nós esmorecemos e esquecemos de Deus. Aí Deus nos traz de volta. Ele amplia o volume e manda o sofrimento. E aí no sofrimento nós ouvimos a voz dele. C.S. Lewis, ele tem lições lindas quando ele fala do sofrimento. Nós não podemos baixar a guarda, nós estamos em guerra. O leão está aí fora, o sofrimento está aí, doidinho para nos pegar. Lembre-se, Davi não caiu enquanto estava em combate. Ele caiu quando estava no palácio, numa bela de uma tarde descansando, e cometeu o seu pior erro, que todo mundo pagou caro por aquilo. Vamos passar o olho rapidinho pelo Salmo. Sei que a introdução é longa, mas vale a pena. Davi mostrou o sentimento de abandono que o povo teve de Deus por conta do orgulho das vitórias. E disse, versículo 1 ao 5, Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus, Tu derramaste a Tua ira, mas restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas, repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Parece que o chão saiu debaixo do pé deles. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante, mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejamos libertos aqueles a quem amas. Davi, ele viu claramente os frutos da ira divina. Ele viu o quanto Deus não aceita o orgulho, o quanto Deus é severo com gente orgulhosa, e ele vem e sente o peso disso, e vai usar duas palavras importantes no versículo 1, espalhaste, rejeitaste, revelando o segredo da nossa desgraça, que é Deus ficar indignado conosco.
Deus rejeita o orgulho, a petulância, o achar-se superior aos outros. Aliás, o próprio C.S. Lewis, ele tem uma frase muito legal, que ele diz assim: o orgulho é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. O orgulho é a galinha sobre a qual todos os outros pecados são chocados. Deus quer nos ensinar que não estamos tão seguros e imunes ao sofrimento como pensamos estar pelo fato de sermos crentes. Tudo vai bem, graças a Deus, mas de repente, tudo pode desabar. A doença chega até para quem está vendendo saúde. A notícia da morte chega para quem está dormindo confortavelmente de madrugada por um telefonema que nos deixa assustados só de ouvir o toque. O divórcio chega numa frase cruel do tipo: não te quero mais, não te amo mais. Isso acontece na vida do povo de Deus. Todavia, queridos, não é o sofrimento que é importante, não é o leão que é importante, mas o importante é Deus. É Deus quem nos permite lidar e enfrentar tudo isso, e guarde isso no seu coração. Em meio ao seu sofrimento, Deus nos dá a vitória sempre. Sempre Deus nos dá a vitória. E se você crê nisso, escreve no chat: Deus me dá a vitória sempre. Coloca aí, expresse a sua fé. Deus, Ele sempre nos dá a vitória. Nós precisamos de uma oração de guerra, precisamos do Salmo 60, precisamos pedir reforços a Deus, pedir socorro a Deus, ou como dizemos lá na polícia militar, gritar: Deus, brevidade, Pai. Se o Senhor não vier, eu vou morrer, eu não vou aguentar. Me ajuda. Quando Deus quer ensinar algo profundo, Davi usa a linguagem de um vinho atordoante. Não um vinho bom que dá prazer, ou que dá alegria, ou que seja saboroso, mas sim um vinho atordoante que traz perturbação. E o nome disso é sofrimento, é dificuldade. Agora, para quem teme ao Senhor, e se você percebeu, em meio às lutas, à guerra e ao sofrimento, Deus manda uma bandeira, um estandarte, um lugar para você saber que você está seguro. Ele manda um estandarte para você olhar e saber: eu tenho onde me abrigar, eu tenho para onde correr, eu tenho para onde me reagrupar com as minhas tropas. E por isso que o versículo 4 termina com um selá, um interlúdio, uma pausa. Pensa nisso. Está difícil o seu momento, está difícil a sua vida, algo está te corroendo por dentro. Deus está levantando uma bandeira, um estandarte, em meio ao teu sofrimento. Corra para Ele, e o nome do estandarte de Deus é cruz. Corra para a sombra da cruz, fique aos pés da cruz, se abrigue onde Jesus está. O sofrimento tem prazo de validade, ele vai acabar. E você vai cantar e louvar a Deus depois por isso. O sofrimento vai passar e você não vai levar ele para a eternidade com você. Versículo 6. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá o meu cetro. Moabe é a pia que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou meu brado de vitória. O que Deus está dizendo aqui, Davi quer nos mostrar: Deus é Senhor de tudo. O mundo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus, as pessoas pertencem a Deus, o ouro e a prata é de Deus, gente, nada escapa ao controle de Deus. Deus está tão interessado no bem-estar do teu povo, que Ele move o mundo para que isso aconteça. Sabe o que Davi está falando? Que Deus confirmou ao coração dele: todas essas terras em volta de Israel são minhas. Fica tranquilo. Os três principais inimigos do povo de Deus na época, Moabe, Edom ou Filístia, eram meros servos debaixo do controle de Deus. Não eram inimigos imbatíveis. O que Davi quer ensinar para mim e para você? Ouça isso, ouça. Seja qual for o seu problema ou sofrimento, seja qual for,
ele não é maior do que Deus. Seja qual for, Edom, Moabe, Filístia, Síria, Egito, seja qual for o seu problema, ele está debaixo do controle de Deus. A lição termina quando o aluno aprende a lição. Deus tem propósitos importantes. E ele vai terminar, versículo 9 ao 12. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com nossos exércitos? Eles se sentiram abandonados. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. É inútil a minha força, a minha inteligência, as minhas armas. É inútil pedir reforço para outros exércitos. Deus, o Senhor é quem me dá a vitória. Com Deus conquistaremos a vitória. E Ele, só Ele, pisoteará os nossos adversários. Faço uma paráfrase aqui. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos sofrimentos, sejam eles quais forem. Na vida, estamos em guerra. Nós realizamos um trabalho de Deus. E para fazer o trabalho de Deus, precisamos clamar pelo auxílio do Senhor. Confiar nas nossas próprias forças, na nossa capacidade, além de nulo, é infrutífero, totalmente infrutífero. É vão o socorro do homem. Entretanto, em Deus, a vitória é certa, completamente certa. Nós estamos em guerra. O Salmo 60 é uma oração de guerra. E você está em guerra todos os dias da sua vida. Corra para o Salmo 60. Fale a Deus por meio do Salmo 60. Estamos em guerra e em tempos como este, ore. E eu termino dizendo para você, como muito bem foi dito por alguém, a oração é o walkie-talkie de falar com Deus. E em guerra, você não pede pizza, você não chama o iFood. Em guerra, você grita, socorro, Deus. Manda reforço e me salva. Amém, gente? Se você entendeu isso, feche seus olhos, curve a sua cabeça, você que está em casa, e vamos orar a Deus, primeiro em gratidão por esse salmo, e também pelos combates tantos que a gente enfrenta, o seu e o meu. A diferença é só o nome, a diferença é só o endereço. Sofrimentos e lutas se abatem sobre a vida de todos nós. Apresente a Deus agora qual é o seu combate, mas não diga para Deus o tamanho do seu combate. Reconheça o tamanho do Deus que está à frente dessa sua batalha. Fale isso para Deus. Pai, eu te louvo e eu te agradeço pela tua palavra. Te louvo, Deus, por esse remédio para a nossa alma, pelo Salmo 60, pela vitória concedida ao teu povo, Deus, naquele enredo, e até hoje o Senhor permanece fiel, permanece nos ajudando, nos guardando e nos protegendo, ó Deus, até de nós mesmos. Quanto mais, Deus, de inimigos externos, de sofrimentos e situações, Pai, que tentam roubar a nossa fé, devorar a nossa fé, Deus. O leão está lá fora, Pai, o nome dele é sofrimento. O leão está em nosso lar, em nossa família, ao nosso redor, no trabalho, no estudo, querendo de todo jeito, Deus, devorar a nossa fé. Mas em Jesus nós somos mais do que vencedores. E nós declaramos isso por meio da tua palavra, Pai. E em meio às dificuldades, às lutas, nós erguemos a nossa voz em adoração ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que a vitória virá e que no Senhor, ó Deus, nós sairemos vencedores pelo sangue de Jesus. Abençoa, Deus, cada um que nos ouve, que ora nesse momento, cada um que enfrenta uma luta, um sofrimento na vida, Senhor. Traga o alento, traga a resposta, manda reforço, Deus, e manda socorro a esse coração que clama e que implora ao Senhor. Estamos em guerra, Deus, mas que privilégio é lutarmos e marcharmos debaixo do seu comando, Senhor, que é general dos generais. Te louvamos por isso, Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém.
e amém.